Saudações! Continuamos com o nosso tema, a bênção para a família. Gostamos de pensar que Deus é o que nos abençoa e que realmente estamos muito dependentes da bênção de Deus. E isso é um facto, nós realmente precisamos da bênção de Deus. Mas também é um facto que Deus se tem revelado a si próprio e tem mostrado através da sua palavra quais os seus caminhos, os caminhos em que nós devemos andar, os caminhos em que Deus ordena a sua bênção. E então, se queremos apropriar as bênçãos que Deus já tem preparado para nós, e neste assunto específico, a bênção para a família, é importante então darmos tempo à meditação da palavra de Deus para aprendermos os seus caminhos e então andarmos aonde a sua bênção permanece. Neste segmento irei falar um pouco sobre restaurando a cognição, ou seja, restaurando aquela capacidade cognitiva com que Deus criou o ser humano e dentro deste contexto da família. Segundo o texto bíblico, a família é uma instituição que teve a sua origem em Deus. Os princípios e orientação desta mesma instituição tiveram a sua definição em Deus. O alvo da instituição da família foi e continua a ser múltiplo e, de uma forma geral, inclui o seguinte: promover o bem-estar dos seus membros, sustentar um ambiente acolhedor, ser o berço do ensino e formação, e muitas outras coisas que nós aqui realmente poderíamos comentar sobre o que é que constitui ser família ou viver na família. Dentro destes princípios que nós vimos sobre o que é ser família, nós vimos que realmente Deus deu origem a todos estes valores, a esta instituição que é a família. Como é que foi que Deus deu origem à família? Nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, a primeira parte do versículo 28, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, a primeira parte do versículo 28, nós lemos: E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Segundo o texto bíblico, foi Deus que criou o homem e a mulher. O desenho desta criação originou em Deus, que os criou à sua imagem e semelhança. Depois de os ter criado, nós lemos que Deus os abençoou. Notemos, a bênção de Deus veio sobre as pessoas e não sobre um conceito sobre o que é ser macho e o que é ser fêmea. O princípio que vimos na criação é que Deus criou o ser humano para ser distinto. Deus criou o ser humano com um propósito. E como lemos em Gênesis 1:28, Deus abençoou o ser humano que criou. O princípio de Deus abençoar é Deus ser Ele próprio a causa da prosperidade, de segurança, de nada faltar, de progresso, de saúde e de outras virtudes que promovem o bem-estar. Portanto, se Ele é o abençoador, aquele que abençoa todas estas coisas que nós interpretamos e aceitamos como bênção, vem de Deus. E como está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Deus abençoa e com a bênção de Deus que nos enriquece, é o que está aqui escrito, Provérbios 10, 22, Deus não acrescenta dores. Significa que a bênção de Deus sobre o ser humano, sobre o homem e a mulher, teve como alvo de que nada lhes faltasse, de modo que o homem e a mulher fossem pessoas realizadas e atingissem os seus propósitos. Junto com a bênção de Deus, como nós lemos em Gênesis 1:28, Deus disse-lhes para frutificarem e multiplicarem-se e encherem a terra. Isto é,
o que o homem e a mulher eram, o propósito com que Deus os criou, a sua identidade, como seres criados por Deus e abençoados por Deus, isso devia ser manifesto na sua multiplicação. Com essa essência do que eles receberam de Deus, da bênção de Deus, então eles deviam encher a terra. A bênção sobre as suas vidas seria manifesta no desempenho das suas responsabilidades. Podemos pensar em termos de Deus abençoar o que fazemos. Esta ideia não está errada. Aliás, eu creio que é bom pedirmos a Deus que abençoe o nosso trabalho. Mas em relação à criação do ser humano, à criação do homem e da mulher, vimos que Deus os abençoou, Deus abençoou o ser humano. O que nos diz que há mais importância dada ao ser humano do que às suas obras. O grande significado disto é que o ser humano é mais importante para Deus do que as obras que o ser humano possa fazer. Agora, as obras do ser humano podem ser muito importantes e muitas vezes são, mas Deus dá mais atenção ao indivíduo, à pessoa, do que aquilo que a pessoa faz. E isto para mim é de grande significado. Diz-nos que Deus está mesmo interessado em cada um de nós, mais do que aquilo que nós fazemos. E isto diz-nos que realmente temos imenso valor para com Deus. Assim, o ser humano, equipado com a bênção de Deus e tendo sido habilitado com o conhecimento, o ser humano passou a multiplicar-se e a encher a terra e a sujeitar e a dominar a terra. Nos 2 segmentos anteriores a este, eu comentei sobre a formação da capacidade cognitiva do ser humano e poderá ser proveitoso voltar a esses segmentos e aí rever o que ali foi exposto, porque eu creio que realmente será proveitoso, será produtivo. O conhecimento de Deus, sendo implementado através do ser humano, isso afortunou à terra a gestão que a terra necessitava, porque está escrito que Deus criou o ser humano para dominar a terra, sujeitar a terra. Continuando nesta leitura da narrativa de Gênesis sobre a criação que Deus preparou para o ser humano, continuando com essa narrativa, nós vimos que Deus criou o ser humano e depois, mais adiante, o colocou no jardim do Éden, o jardim que o próprio Deus plantou. E nessa leitura chegamos a um ponto em que reparamos que o ser humano desobedeceu a Deus. E essa desobediência foi a causa de uma grande queda, uma queda que traduziu-se em forma de separação de Deus, uma queda moral, um atrofiamento daquilo que Deus tinha feito, daquilo que Deus tinha abençoado. E por este ato de desobediência, as intenções do ser humano passaram a sofrer o efeito da inspiração perversa. Em alguns textos bíblicos, esta inspiração é explicada como sendo a vaidade do ser humano que o estimula a permanecer na sua própria inclinação carnal. Hoje, contemplando o ambiente em que a família tem existido, não podemos deixar de comentar que os princípios pelos quais sempre se orientou, que estes mesmos princípios têm sido agressivamente desafiados. Os princípios que o ser humano tem conhecido e pelo qual se tem gerido a si próprio e também a família, esses princípios têm sido agressivamente desafiados. Quem é que tem desafiado estes princípios que têm sido como um apoio para a família? É o próprio ser humano, que Deus criou à sua imagem e semelhança. A ironia é que o ser humano que foi criado como ser competente para gerir a terra, que o mesmo ser humano se tornou responsável pelos caminhos que quis estabelecer para si. E nestes caminhos o ser humano favoreceu a sua imaginação, favoreceu a sua vaidade.
E daí então que nós vimos o começo de grande estrago causado à humanidade, um grande desafio ao padrão de vida, à beleza de vida com que fomos criados. Eu faço aqui uma pergunta. Se a Terra tivesse sido criada fortuitamente, ou seja, por acaso, sem grande objetivo, como é que seria possível apurar responsabilidades? Se tudo no mundo fosse o resultado do acaso, não poderíamos esperar que daí viesse alguma forma de ordem ou de responsabilidade. Se no mundo não houvesse um sentido de dever, de ordem e de mordomia, também não poderia ser esperada que houvesse a obrigação de haver cuidados prestados. É importante pensar nestas coisas, pois, considerando a agressividade da afronta que a família, como instituição, tem sofrido, temos que perguntar qual o destino que espera a família e qual o destino que espera a cada pessoa, já que tem sido o próprio ser humano o causador de toda esta afronta de valores, ou uma afronta contra os valores com que fomos criados ou que foram dados a nós pelo nosso Criador. Pela queda do ser humano, tanta coisa começou a alterar. Mas será que o ser humano ficou sem a possibilidade de ser remido? Realmente existe a possibilidade de redenção. O ser humano não ficou escondido de Deus, ainda que ficasse afastado de Deus, Deus continuou a amar o ser humano. Por isso há sempre esperança para o ser humano e esta esperança reside em Deus. E meditando sobre este aspecto da redenção e do resgate, temos que compreender que foi por isso mesmo que Jesus foi enviado por Deus Pai ao mundo para aqui dar a sua vida em resgate por cada um de nós. Como nós lemos no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 45, Marcos 10, 45, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para resgatar o que se havia perdido, o que estava arruinado, o que estava estragado. E o resgate também implica a restauração. E é por isso que quando nós meditamos na redenção efetuada por Jesus, temos que pensar na restauração do ser humano para aquele estado de comunhão com Deus e começar a conhecer a sua restauração. Visto esta sua capacidade de refletir a imagem e semelhança de Deus, esta imagem ter sido atrofiada pela vaidade, será de grande utilidade ponderar sobre o caminho da restauração da capacidade cognitiva. Como recuperar esta qualidade cognitiva? No Salmo 119, versículo 9, nós lemos: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Notemos que o versículo começa com a pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? A expressão como purificará, no texto original do hebraico, inclui o sentido de limpar. Esta mesma expressão, como purificará, ou como poderá o jovem limpar o seu caminho, aponta para a intenção. E este é um princípio importante, a intenção. E onde há intenção, aí há também um propósito ou um destino que é contemplado. Portanto, se o jovem quiser limpar o seu caminho, quiser uma obra de restauração para o seu caminho, se ele quiser limpar a sua vida, qual o padrão que ele deverá seguir? Qual é o padrão ao qual o ser humano se possa cingir, para daí então ter a iluminação para limpar o seu caminho? E limpar o caminho realmente tem muito a ver com a restauração desse caminho. A própria palavra caminho expressa o sentido de conduta, expressa o sentido de um percurso de vida traçado por princípios de ética. A palavra caminho também pode significar as ideias que se têm observado e pelas quais o jovem procura
a determinar a sua vida. Se a pessoa chega a um ponto e reconhece que o seu caminho está manchado por tantos erros e que necessita mesmo de ser limpo, o que fazer? Qual o padrão que deverá observar para melhorar o seu caminho? Qual a sua referência para que saiba o que está a fazer e saber que está a ir para o melhor? O mesmo texto do Salmo 119, versículo 9, apresenta o padrão que o jovem deve seguir para assim limpar o seu caminho. Vejamos novamente o que está escrito no Salmo 119, versículo 9. Este versículo diz-nos: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como é que se pode limpar o caminho? O salmista responde: é observando esse caminho conforme a palavra de Deus. De acordo com o texto hebraico, o verbo observando pode ser traduzido pelo verbo guardar ou atentar. Portanto, se o jovem atentar ou guardar intencionalmente o seu caminho, sendo ele consistente com a observação da palavra de Deus, aí o jovem poderá limpar o seu caminho. Portanto, perante a pergunta como recuperar o que foi perdido mediante a grande queda do ser humano, a resposta é cingir-se ao padrão exposto na palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua revelação sobre os seus caminhos e sobre a sua sabedoria. Portanto, observar a palavra de Deus é aceitar o seu conhecimento para que, por este mesmo conhecimento, possamos melhorar o nosso. Como é que eu poderei melhorar o meu conhecimento, a minha sabedoria, a minha capacidade cognitiva? É observar a palavra de Deus, que diz-me bastante acerca dos caminhos de Deus e do padrão que Deus estabeleceu para o ser humano. Como está escrito no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A grande queda foi a causa do entendimento humano ficar escurecido. E por isso, a forma de recuperar o entendimento é pela iluminação da palavra de Deus. Repare, se o ser humano ficou com o entendimento escurecido, o que é que pode ajudar para aliviar essa situação? É a luz da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus entra, penetra e ilumina-nos. E essa iluminação é o que nós necessitamos para recuperar a capacidade cognitiva para que seja aquilo para a qual Deus a intencionou. E mediante esse padrão de Deus, podemos interpretar a vida e avaliar o que deve ser a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de família. Às vezes as pessoas querem escolher os seus próprios caminhos, as suas ideias e acham que têm essa liberdade. Acham que têm essa liberdade porque a vaidade leva a pessoa a ser convencida e acreditar que realmente tem esse direito. E Deus tem sido tolerante nesse aspecto. Mas repare que esse não é o melhor para nós. O melhor é ir ao ponto da origem, ver o que é que Deus diz acerca do ser humano que Ele criou e recuperar essa revelação, essa palavra e viver de acordo com ela, porque é aí então que a bênção de Deus é extensiva às pessoas. Portanto, a resposta à pergunta como começar a restauração da capacidade cognitiva é começar pela reflexão da palavra de Deus, começar a refletir na palavra de Deus, o seu ensino, a iluminação que traz aos mais diversos assuntos da nossa existência. A palavra de Deus é o instrumento de Deus para afinar a nossa capacidade cognitiva. É o instrumento de Deus para calibrar a nossa capacidade cognitiva. A palavra de Deus ilumina-nos e também nos afirma no caminho em que devemos andar. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria e de entendimento sobre o que é ser família, como viver em família, como adotar os valores mais elevados e assim nutrir esses valores para benefício de cada membro de cada família. Vejamos
o que foi o conselho do apóstolo Paulo aos cristãos na cidade de Éfeso. E aqui, nestes escritos de Paulo, nós vamos encontrar algo tão interessante que está realmente relacionado com a recuperação da capacidade cognitiva do ser humano. Este grupo de cristãos na cidade de Éfeso, eles nem sempre tinham sido cristãos, mas houve algo que aconteceu. Eles ouviram a pregação do Evangelho, ouviram falar de Jesus que morreu na cruz do Calvário para os resgatar, e então eles converteram-se a Jesus, eles entregaram-se a Jesus e começaram a seguir os caminhos de Jesus. E então Paulo os encorajava a terem um sentido de destino que fosse pautado pela verdade que eles próprios tinham aprendido de Cristo. Mas vejamos com mais algum detalhe o que é que Paulo escreveu. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 19. Efésios 4, 17 a 19, aí nós lemos: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. No versículo 17, lemos que estes cristãos não deviam andar como andavam os gentios que seguiam a vaidade do seu sentido. A palavra gentios significa etnias. E no texto, esta palavra gentios é usada em referência aos povos que tinham os seus próprios costumes e cultura. O significado relevante desta expressão, gentios, está no que era o modo de vida e de raciocínio destas pessoas. Os cristãos ali de Éfeso, que antes tinham conhecido aqueles caminhos dos gentios, portanto, antes destes cristãos terem conhecido Jesus, onde é que eles tinham andado? Tinham andado naqueles caminhos dos gentios e tinham os seus costumes, as suas culturas. Eles tinham andado naquele caminho e eles sabiam que eram aquele caminho, porque era onde eles tinham estado, antes de conhecerem Jesus. E era por este caminho que eles antes tinham definido os seus próprios sentimentos, a sua própria cognição e as suas aspirações. Era por estes caminhos que eles definiam os seus próprios costumes. Então, o seu estilo de vida era segundo a vida que eles antes tinham vivido, portanto, com os costumes e cultura que tinham. E, portanto, daí o significado da palavra gentios. Uma outra característica da palavra gentios, neste contexto de Efésios 4, é que esta indica que havia uma distinção entre o que é o sentimento de quem terá aprendido de Cristo e quem persiste em andar na vaidade do sentimento. Portanto, há aqui uma distinção. A palavra gentios é usada para fazer aqui esta distinção aos que se converteram a Jesus e aprendem de Jesus e aos que continuam no seu costume perverso, o seu sentimento, na sua vaidade. Portanto, os cristãos tinham-se convertido a Jesus, deixaram aquele caminho e adotaram para si um novo padrão de vida. Como é que eles aprenderam? Este padrão de vida foi por terem aprendido de Jesus. Os gentios, que neste caso eram as pessoas que não tinham aprendido de Jesus, eles persistiam na vaidade do seu sentimento. A palavra vaidade, em Efésios 4:17, segundo o texto original, significa vazio, irreal, sem propósito ou significado, e significa também instável. A palavra vaidade neste texto é aquilo que não faz sentido por ser transitório. É assim que o apóstolo Paulo está a descrever o que era a experiência de vida dos gentios. E, segundo o apóstolo Paulo, nesta vaidade não havia promessa de vida segura, não havia promessa de estabilidade. A palavra sentido no versículo 17, segundo o texto original, é a palavra nous,
que significa habilidade de raciocínio, a capacidade mental de refletir. Portanto, Paulo está aqui a referir-se à capacidade de percepção, de avaliar, de compreender. Portanto, esta capacidade cognitiva dos gentios, entregues aos seus costumes, estava sujeita à vaidade, estando por isso separada da sua origem em Deus. Portanto, a sua forma de interpretar a sua vida, incluindo o que constitui princípios ou valores da família, realmente estava sujeita à sua vaidade. Não à revelação de Deus, mas à vaidade do ser humano. No versículo 19, Paulo explicou que estas pessoas, tendo perdido todo o sentimento, entregaram-se à impureza. O verbo sentimento, segundo a expressão no texto grego original, significa deixar de sentir. Significa que eles deixaram de sentir dor, deixaram de ter sentimentos. Portanto, isto num campo da moralidade. Não sentiam mais o peso das suas falhas morais. Tornaram-se então insensíveis e apáticos em relação ao padrão da criação. Portanto, estes gentios, por terem perdido a função do sentimento com que o ser humano foi criado, eles estavam separados da vida de Deus, como nós lemos em Efésios 4:18. Como é que estes gentios chegaram ao ponto de terem perdido a sua sensibilidade? O apóstolo Paulo explica que foi por terem o seu entendimento escurecido. Ele explica que a ignorância passou a dominá-los. Houve endurecimento do seu coração. Portanto, por causa deste caminho em que eles entraram, o seu destino deixou de ser aquele destino que Deus preparou no início da criação para o ser humano. Por estas palavras, Paulo mostrou o que sucedeu com o ser humano ao ter-se entregue à vaidade do seu sentimento. Os seus sentimentos se manifestaram precisamente neles próprios e, por extensão, no seio da sua família. As sensibilidades para com a família passaram a mudar e, assim, persistem gradualmente numa mudança, afastando-se mais e mais da luz de Deus. Daí é que nós podemos compreender o efeito da queda moral. Mas o que é que sucedeu com as pessoas que aprenderam de Jesus? Paulo explica, e é sobre isto que realmente devemos dar mais tempo e pensar mais. Porque Paulo explica em Efésios capítulo 4, versículos 20 a 24. Ele diz: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e tendo-vos revestido do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo explicou a estes cristãos, ele disse: vocês não aprenderam assim a Cristo, ou seja, não aprenderam como os gentios andam, vocês aprenderam uma nova qualidade de vida. E é interessante que ele começa aqui com a conjunção de contraste. Ele diz, mas é uma conjunção de contraste. Há um contraste entre vós e os gentios. Qual foi o vosso caso? Vocês aprenderam de uma forma diferente. Vocês aprenderam a vossa maneira de ser e de viver em Cristo. Ou seja, houve uma restauração. E então, com esta conjunção, mas, Paulo mostra que os cristãos de Éfeso entraram no caminho da recuperação do seu conhecimento, da sua capacidade cognitiva. Estes discípulos de Jesus tinham sido ensinados sobre a verdade que está em Jesus e preparados e equipados por este ensino, ou mediante este ensino, eles deviam despojar-se da sua maneira antiga de ser. Isto diz então que Paulo está aqui a falar sobre um processo. Não é só ouvir a Jesus, é querer aprender de Jesus. Muitas pessoas expressam o seu amor para com Jesus, e isso é bom. Mas repare, o que a Bíblia nos ensina é aprender de Jesus. Começamos sim com o nosso amor para com Jesus, isso é muito importante,
mas que o nosso amor por Jesus nos leva a aprender dele, porque é aprendendo de Jesus que começa a haver mudança em nossa vida, começa a haver aquela restauração da nossa maneira de pensar, para que possamos pensar realmente como discípulos de Jesus e não segundo a vaidade a que estávamos acostumados antigamente. Na sua vida, antes de conhecerem a verdade que está em Jesus, eles davam-se à corrupção. Eles davam largas à concupiscência do engano. Eles davam liberdade às suas paixões, que eram estimuladas pelo engano e pela sua vaidade. Mas depois de terem vindo a Cristo e aprenderam de Cristo, aprenderam a verdade que está em Jesus, eles experimentaram uma nova proposta de vida. E tendo então uma nova compreensão, Paulo fala sobre eles renovarem-se no espírito do seu sentido, Efésios 4, 23. E, portanto, mudar o pensamento, a habilidade de raciocínio, a capacidade cognitiva e fazer isto com um espírito diferente, ou seja, com uma atitude diferente, um novo pensamento, uma nova inspiração, não mais como era a vida como gentios sem Jesus, mas agora como discípulos de Jesus, que têm uma nova inspiração, uma nova identidade. E é sobre isso que realmente nós devemos pensar e cultivar. E como é que nós podemos receber mais? É aprendendo de Jesus, recebendo o conhecimento que o Evangelho nos dá e desenvolvendo-nos a nós próprios nesse conhecimento. Mas tem que haver aquela decisão própria, aquela decisão de querer mudar. E não é mudar à minha maneira, é mudar consoante o ensino do Evangelho, o ensino de Jesus. Notemos que Paulo estava a ensinar a estes cristãos sobre a sua restauração em Jesus. E porque Paulo falava sobre ensinar e aprender, compreendemos que ele está a mostrar-lhes o caminho sobre como recuperar a sua capacidade cognitiva. Aqui a palavra ensinar e aprender, em Efésios 4, são palavras tipo chave, porque diz-nos como é que realmente é o processo da nossa recuperação cognitiva. É preciso reaprender, é preciso estarmos receptivos ao ensino do Evangelho. O pecado destruiu, mas em Jesus temos restauração, temos uma nova oportunidade. Paulo diz que eles então deviam entregar-se a esta renovação que, segundo o texto original, significa completar o processo pelo qual chegassem a um estado mais elevado. Mediante o que eles tinham aprendido em Cristo, eles deviam aplicar essa revelação a eles próprios e assim subirem para a qualidade de vida que lhes estava destinada. E aí então eles seriam novas criaturas, teriam uma nova compreensão espiritual e a sua compreensão da nova vida em Jesus iria levá-los a experimentar aquela nova natureza que nós recebemos em Jesus. E depois Paulo diz em Efésios 4, 24, tendo-vos revestido novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Repara, Paulo diz, tendo-vos revestido, algo que realmente eles já tinham feito e estavam a viver esta realidade, sendo revestidos de novo homem, não mais do velho homem com a sua maneira de viver, sujeito à queda moral, mas um novo homem que é restaurado em Deus. Repare que, segundo Deus, é criado. Este novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E aqui então nós vimos esta recuperação. E o ser humano necessita realmente de estar neste ponto, de ser criado novo homem em verdadeira justiça e santidade. E depois isso também se manifesta na sua família. Começa a apropriar o que Deus lhe dá, a restauração que Deus lhe dá, e isto depois se transfere para o seu ambiente, a sua família. E então, tendo esta nova mentalidade, este novo processo de raciocínio, a pessoa começa a entender o que Deus lhe dá. O Espírito Santo ajuda-nos a entender o que Deus nos tem dado. E entramos nessa beleza, nessa revelação que é tão poderosa e começamos a desfrutar destas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Portanto, não é mais a vaidade do homem, mas a revelação de Deus para cada um de nós. Queira vir a Deus e dizer, ó Deus, eu reconheço que eu arruinei a minha vida.
A minha vaidade levou-me a afastar-me de ti, mas eu venho a ti em arrependimento. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. E depois diga, Senhor, eu aceito os teus caminhos. Eu aceito aprender de Jesus. Eu quero ser receptivo ao teu ensino. Eu desejo ser restaurado em toda a minha maneira de ser, para ser mais como tu me criastes para eu ser. Fala assim com Deus, acredite que Ele ouve. E repare, fale sempre no nome de Jesus, porque o que nos dá direito a vir a Deus Pai é Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos abrir caminho para junto do Pai. E assim, ore sempre ao Pai em nome de Jesus. Também, procure todos os dias ler um pouco da Bíblia, porque isso vai ser tão importante para aprender mais sobre os caminhos de Deus. Fale com Deus em oração, como disse sempre em nome de Jesus. E logo possa frequentar uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Como sempre, continuamos orando para que toda a bênção de Deus seja realizada na sua vida.